17 de abril, terça-feira. Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje nós temos uma aula bem simples para começar esse período de aulas online. Primeiro vou fazer uma breve revisão sobre os assuntos que já vínhamos estudando antes da paralisação e depois vou introduzir um novo assunto. Então vamos lá. Estávamos falando de cultura, estudando sobre este conceito. E o que é cultura? Lembro que vocês copiaram no caderno de vocês, mas será que a distância temporal das aulas que tivemos já apagou da sua memória aquilo que aprendemos, aquilo que vimos em sala? Então eu vou relembrar rapidamente o que é o conceito, que vimos como conceito de cultura. Então, conceito de cultura é um conjunto de hábitos, de valores, de formas de ver o mundo que variam no tempo e no espaço. Então, cultura é variável. Cultura muda de um lugar para o outro, de uma época para outra. Então, a cultura do brasileiro de 2020 é diferente da cultura do brasileiro de 1950, por exemplo. No pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, nossa cultura de lá para cá mudou. Então, varia ao longo do tempo. E também varia no espaço. Então, a cultura do brasileiro hoje é diferente da cultura do italiano hoje. São coisas diferentes. Essa cultura ela muda, ela varia. Ok. E aí nós estudamos também sobre o evolucionismo. Então, lembrando mais ou menos dessa palavra nova para nós esse ano, que seria o evolucionismo. O evolucionismo era a forma com que os cientistas sociais, os antropólogos, tinham de explicar as diferenças na cultura. Então, já que alguns povos eram absurdamente diferentes de outros, muito diferentes, e na visão desses cientistas sociais, algumas civilizações, algumas culturas eram melhores do que outras, eram mais evoluídas. Então, este conceito de evolucionismo surgiu para explicar essas diferenças. Então, eles passaram a acreditar que as sociedades estavam em progresso, em evolução, e que, em alguma medida, as sociedades mais distantes da civilização, com o passar do tempo, chegariam onde estavam naquela época as sociedades mais evoluídas. Então, evolucionismo, as sociedades estavam em evolução, em progresso. Muito bem. E aí, nós vimos que este conceito de evolucionismo ele começou a ficar ultrapassado. Essa explicação começou a não servir mais para explicar essas diferenças. Então surgiu um outro conceito que ele é muito aceito e trabalhado nos dias de hoje, que é o conceito de relativismo cultural. Trabalhamos isso também em sala. O que é o relativismo cultural? É quando estas sociedades são vistas de formas diferentes, porque de fato são diferentes e não há juízo de valor. Não há uma escala valorativa onde uma é melhor do que a outra. Então, por mais que economicamente uma sociedade possa se sobrepor à outra, mas o valor da sua cultura não é maior do que a cultura daquela sociedade economicamente inferior, certo? Então, conceito de cultura, evolucionismo, relativismo cultural. Ok? Então, essa foi a nossa revisão das principais aulas que tivemos esse ano. E aí nós entramos num novo tema agora, que é propriamente o assunto desse vídeo, embora a revisão seja muito importante. Então, nós vamos entrar hoje em um conceito novo, é o conceito de globalização. Este conceito é extremamente amplo e nós não teríamos condições de trabalhar todos os seus aspectos. Vamos apenas nos deter em algumas coisas. Mas antes disso, o que é globalização? Como assim? Da onde veio essa palavra? Bom, a palavra globalização vem da palavra global, que por sua vez vem da palavra globo. Então, quando falamos em globalização, queremos nos referir a algo mundial, algo que ocorre em todo o planeta ou na maior parte dele. Isso é a globalização. Então, nós vivemos em um mundo cada
cada vez mais conectado, mais globalizado, onde as coisas tendem a acontecer muito mais de forma mundial e em maior escala do que em pequena escala, nas suas comunidades locais, como aconteceu no mundo até recentemente. Por exemplo, é fácil perceber isso. Se você vai jogar uma partida de LoL, tem ali no time adversário um cara dos Estados Unidos, um canadense, outros brasileiros, enfim. E no seu time tem você, brasileiro, e mais 4 peruanos, claro. Então, perceba, o mundo mais globalizado, mais conectado, as coisas começam a acontecer em maior velocidade e em escala maior. Outro exemplo, você consegue participar de uma live do Jorge Mateus com outras milhões de pessoas, ou então acompanhar a sua banda de K-pop preferida e a milhares de quilômetros de distância, praticamente em tempo real, eles falam lá e você ouve aqui quase que imediatamente. Enfim, então são exemplos para que percebamos como esse mundo está cada vez mais globalizado. E quando começa esse processo de globalização, em que as sociedades, em que as nações começam a sair de si mesmas e influenciar cada vez mais as outras? Bom, em alguma medida isso sempre existiu, né? O contato, o comércio entre civilizações, mas nós temos um marco, que são as grandes navegações. Lembram-se delas? Das aulas de história do ano passado, ou talvez até mesmo das aulas de história lá do 6º ano, do fundamental, enfim. Com as grandes navegações, as nações europeias começam a sair do seu próprio território e ter um contato mais intenso com outras civilizações, com outras partes do mundo. E de lá para cá, esse processo vem se acelerando de forma gradual e cada vez mais intensa. Então, por exemplo, ano passado vocês trabalharam bastante sobre a Revolução Industrial, teve projeto aqui na escola, enfim. Perceberam lá na Revolução Industrial as melhorias e as novas tecnologias tanto na comunicação quanto nos transportes, né? Novos combustíveis, novas formas de comunicar-se. Então, o mundo, que sempre foi enorme, começou a ficar cada vez menor, se é que podemos usar essa palavra, porque os países estão muito mais próximos uns dos outros, porque agora você consegue atravessar o oceano não mais em 1 mês e meio ou 2, como acontecia séculos atrás. Agora você consegue, na Revolução Industrial, você consegue atravessar o oceano em uma embarcação movida a carvão em alguns dias, em algumas semanas, e isso foi se acelerando cada vez mais. Surgiram aviões e outros meios de transporte. Então hoje, em menos de 24 horas, você já consegue estar do outro lado do planeta. A comunicação ainda mais. Se antes uma carta que ia de navio demorava meses para chegar em algum lugar, hoje em dia um e-mail ou uma mensagem em WhatsApp ou qualquer outra rede social de mensagem instantânea chega, como o nome já diz, quase que instantaneamente. Então, a comunicação e os meios de transporte cada vez mais acelerados. Vou colocar aqui no quadro para a gente sintetizar essas ideias. Você pode acelerar um pouco o vídeo aí até eu terminar de escrever. Então, grandes navegações, comunicação, transporte, tudo se acelerou.
tudo cada vez mais intenso. Isso é a globalização. As pessoas cada vez mais conectadas umas às outras. As culturas, as nações cada vez mais interdependentes, cada vez mais próximas umas das outras, certo? E como exemplo ainda mais latente disso, dentro das comunicações, nós temos a internet. Internet. E aí sei que vocês conseguem perceber de forma muito clara como isso acontece. Provavelmente até melhor do que eu, embora eu seja bastante conectado também, mas enfim, meu tempo está passando, né? Vamos lá. Hoje em dia, além de comunicação e transportes cada vez mais globalizados, até mesmo as doenças se tornaram globalizadas, né? Esse coronavírus e esse confinamento a que estamos submetidos é prova disso. A doença começou lá na China, em uma região, num mercado de animais, e de repente se espalhou para a Europa e para o mundo inteiro em questão de poucas semanas. Então percebam, isso seria impensável algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, uma doença se espalhar com tal velocidade. Isso acontece porque o mundo é cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, certo? Mas tem outros elementos também da globalização. Nós, através dela, conseguimos perceber cada vez mais a diversidade das culturas. Olha só como isso é interessante. Então, antes, as sociedades, as comunidades vivendo muito em função de si mesmas, com pouco contato com outras, não tinham a percepção da diversidade, não conseguiam compreender tão bem como nós hoje em dia, como existem inúmeras e diferentes formas de se viver a vida humana aqui na Terra. Então, olhem para uma aldeia africana com seus trajes típicos, com sua comida, danças, como diferem de nós. Ao mesmo tempo, os japoneses, que embora estejam totalmente integrados nessa era da comunicação, mas culturalmente são muito diferentes de nós, tanto em aspectos familiares, a forma de demonstrar afeto, né, que são muito mais reservados, o brasileiro é mais expansivo, né? Tem até o costume aqui de, assim que se conhece uma pessoa, cumprimentá-la com 2 ou 3 beijos, dependendo da região que está. Isso no Japão é algo impensável, né? Beijar alguém, beijar um desconhecido, para eles é muito longe do que eles consideram normal culturalmente. Então, hoje nós temos uma percepção muito maior da diversidade, certo? Mas, além dessa percepção da diversidade, nós estamos nos tornando, com a globalização, cada vez mais parecidos. Então, a influência que uma cultura exerce sobre a outra é muito maior. E aí, alguns exemplos, além dos que eu já citei lá no começo da aula, né? O LOL, que é um jogo de computador, e como homogeneiza, né, os seus jogadores. Existe uma linguagem própria, palavras que são próprias desse mundo gamer, né? O K-pop, né, música lá da Coreia do Sul, e aí ela impacta muitos jovens brasileiros hoje que se identificam com essa cultura, que se identificam com esse jeito, com esse estilo musical, enfim. Então, nos torna cada vez mais parecidos. O melhor exemplo que eu considero disso é a calça jeans. Percebam, não é uma criação brasileira. A calça jeans não nasceu aqui, ela vem importada, digamos assim, dos Estados Unidos, mas 2020 é praticamente impossível alguém com menos de 50 anos e mais de 15 não ter uma calça jeans em casa. São pouquíssimas pessoas que não têm. Então, a calça jeans, ela se tornou um grande símbolo dessa homogeneidade, de como estamos nos tornando mais parecidos. E aqui acende uma luz amarela, digamos assim. Queria deixar este alerta
Tomem muito cuidado com isso, porque muitas vezes é nos vendido algo como se fosse para todo mundo, mas que não combina conosco. Muitas vezes a imprensa, os políticos, enfim, aqueles que detêm o poder, tentam nos dizer como devemos nos comportar, como devemos agir, e nem sempre aquilo é verdade. Existe muita manipulação por trás disso. Então, desde o ano passado, venho fazendo alertas parecidos com esse nas nossas aulas, e mais uma vez deixo aqui registrado isso. Muito bem. Então, percebemos melhor a diversidade e estamos nos tornando cada vez mais parecidos, mesmo que a contragosto, mesmo que contra a nossa vontade, são nos empurradas coisas homogeneizantes. E por último, para a gente encerrar essa aula, queria só deixar mais algum comentário em relação à interdependência dos países. Um mundo mais globalizado, os países dependem cada vez mais uns dos outros. Então, por exemplo, a economia brasileira, ela tem uma dependência cada vez maior, e note que isso pode se tornar algo muito perigoso, uma dependência cada vez maior da economia chinesa. Então, a quantidade de produtos que exportamos para a China provocaria, caso a China assim o quisesse, uma grave crise aqui no Brasil. Se a China, por qualquer motivo que seja, quisesse prejudicar o Brasil, conseguiria isso facilmente por sua economia, porque a nossa economia está cada vez mais interligada com a deles, então cada vez mais dependente. Politicamente isso também acontece em outros casos, em outros exemplos, né? A influência que um país exerce sobre outro vem aumentando de décadas para cá. Mas ainda relacionado a isso, surgiu no mundo recentemente um movimento de contestação a esta globalização. Então, pessoas e até mesmo nações, povos que entendem que este processo precisa de limites, que nós não podemos nos tornar cada vez mais parecidos, que nós estamos dando poder demais para algumas autoridades ou para algumas nações. Então, vou dar alguns exemplos de como isso tem acontecido, principalmente na Inglaterra. Vocês talvez, alguns acompanharam nos últimos tempos as discussões sobre o Brexit. O que significa isso? É a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, justamente porque o povo do Reino Unido percebeu que este processo de globalização tinha algo errado e que não estava lhes fazendo bem. Então resolveram, de alguma forma, romper um pouco com isso. A União Europeia, perceba, uma união de nações, uma união de países independentes europeus que tomavam decisões em conjunto, era um bloco econômico muito forte, mas a Inglaterra percebeu que precisava frear um pouco este processo, que não queria se tornar tão igual assim às demais nações europeias, que tinha algo próprio, algo dela, Inglaterra, dele, Reino Unido, que não queriam perder, e por isso resolveram sair, abandonar a União Europeia. Certo? Então, essa foi nossa aula sobre globalização. Até a semana que vem.